E eu digo a vocês, no que depender da gente, hashtag sem anistia. Não há um cenário na nossa cabeça onde Alexandre de Moraes não sofra sanções financeiras. Sanções de visto já foram feitas. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E eu tô sendo extremamente cobrado, engraçado as pessoas, eu gosto porque a audiência cobra mesmo, para que eu fale a respeito de uma entrevista do senador Flávio Bolsonaro à Folha de São Paulo. E eu achei que a melhor forma de fazê-lo era comentando a entrevista com vocês. Então eu queria pedir ao Bruno que colocasse aí para mim o vídeo da entrevista, porque a gente vai assistindo a entrevista do senador Flávio Bolsonaro, que tem o meu apreço pessoal muito grande, ao vivo. Coloca aí pra gente, Bruno. A gente está exatamente para botar uma linha aqui no Brasil para daqui para frente. Vamos deixar o povo decidir quem vai ser o próximo presidente da República, quem vão ser os senadores deputados. Caso ele seja condenado, a anistia valeria para ele. Não, a anistia tem que valer para ele, para todo mundo. Eu não sou hipócrita de deixar saída honrosa para ele? Para todo mundo. Para ele também? Eu acho também. Já começa o primeiro ponto interessante. A anistia, de fato, tem que valer para todo mundo. Eu falo isso, eu tenho um lugar de fala quase que familiar aqui, né, porque a lei da anistia de 1979, que pacificou o Brasil, foi implementada e promulgada no governo do meu avô. Sem a qual seria impossível a reconciliação do país. E nós tivemos aí 40 anos de paz graças a essa anistia. Ah, não, mas os comunistas voltaram. Eu falo, meu filho, os militares entregaram o país na mão dos civis. Se os civis fizeram merda, o problema é que a nossa sociedade fez merda. E aí deve haver as consequências. Se você acredita numa sociedade livre, você acredita que você tem que ser responsável pelo seu próprio destino, pro bem e pro mal. Agora, não, os militares nunca deveriam ter anistiado. Então você acredita que você deve viver debaixo da tutela de um militar, que é mais ou menos o regime do Irã. É um ótimo lugar. Você vai lá, tem um ayatollah, ou que no Brasil não está muito diferente isso, tem lá o Alexandre, ele tutela a sociedade, diz o que pode e o que não pode. É por isso que eu falo que o brasileiro médio, ele não acredita nesse negócio de democracia, liberalismo, isso é uma abstração, né? Partido Novo, isso é uma abstração mental de algumas poucas pessoas. O brasileiro, ele quer um ditador com quem ele concorde. Ele quer um ditador com quem ele concorde. O brasileiro de direita quer um ditador de direita e o brasileiro de esquerda quer um ditador de esquerda. Porque na prática, porque assim, qual é os crimes que ele está sendo acusado? Organização criminosa armada. Cara, não tem arma de ninguém. Os crimes são tudo. Aí vai ver o tal do plano, punhal verde e amarelo, trouxe minha filha se desenhar no papel aqui, eu vou achar engraçado jogar fora. Correto. Aí é golpe de Estado. Mais uma vez, uma pessoa que quer dar golpe de Estado nomeia comandante de força do Lula. Golpe de Estado direto da Disney. Do Lula, Bolsonaro nomeia, ele quer dar golpe. Qual a lógica disso? E aí, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é mais uma coisa. Aí você vai para a parte de depredação de patrimônio público. Bolsonaro depredou que patrimônio público. Pintor de Platão, a Débora gostava do Bolsonaro. É que ele foi o grande orquestrador disso que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente acabou de ver que não tem nada contra o Rio de Janeiro. Não cola, não dá liga a acusação contra ele. Se tem uma coisa que todos os depoimentos mostraram nesse negócio, é que o Bolsonaro não tinha absolutamente nenhuma ideia de que aconteceria um 8 de janeiro. Então, quando fala que é saída honrosa, é porque faz justiça com quem está sendo justiçado agora. E eu acho que nessa anistia tem que entrar o Alexandre de Moraes. Porque, no meu ponto de vista, cometeu vários atos de abuso de autoridade ao longo desse processo. Inclusive, se você pega aí o vazamento lá do telefone do Talhaferro, que era um dos juízes auxiliares do Alexandre de Moraes. Ele fala claramente aí que o Alexandre de Moraes usava a estrutura do TSE para poder investigar coisas que estavam no Supremo, que ele mandava os policiais refazer. Cara, a Folha gravou esse troço com um microfone enfiado no toba, né? Uma câmera enfiada no toba. Que qualidade horrorosa de gravação. Folha de São Paulo. Que horror. Que isso? Se não tem dinheiro para comprar uma câmera, corta para a câmera 2, Bruno. Pô, a gente tem que ir no Paulo Figueiredo Show, tem 2 câmeras. Vou doar uma câmera para a Folha de São Paulo, coitado. Situação horrorosa. Os caras não conseguem gravar
uma porcaria de uma entrevista direito, um negócio se mexendo. Nossa Senhora, nem o Bolsonaro faria essa tosqueira Folha de São Paulo. E aqui entra a discussão propriamente central. Do que diabos Flávio Bolsonaro está falando de anistia para o Alexandre de Moraes? E eu vou defender aqui parcialmente a lógica do que o Flávio Bolsonaro está dizendo. E calma, antes de você me xingar, calma, espera só um pouquinho. Ou xinga logo, porque aumenta o engajamento, o pessoal briga no chat, é sempre bom. Mas eu vou explicar para vocês. O senador Flávio Bolsonaro está se referindo a vários crimes que o Alexandre de Moraes cometeu que estão acima de qualquer discussão. Ora, a Vaza Toga mostra inúmeras condutas criminosas do Alexandre de Moraes. Não só do Alexandre de Moraes, mas dos seus juízes auxiliares. E ele ilustra aqui algumas dessas medidas. Ora, a própria delação do Mauro Cid, da qual a gente vai falar mais tarde, ela ilustra várias dessas condutas criminosas do Alexandre. Se o que o Mauro Cid diz é verdade, Alexandre de Moraes cometeu crime. E esses crimes têm previsão no Código Penal. Logo, portanto, para que Alexandre de Moraes não seja preso, é necessário que ele sofra uma anistia. Ah, mas Paulo, eu quero que o Alexandre de Moraes seja preso. Eu também, querido. Ninguém quer mais do que eu. A questão é, nós estamos fazendo uma negociação política. Qual é a chance real que você, hoje, Luciano, Norberto, Marco, Lucy, Werber, Cândido, qual é a chance que vocês imaginam hoje no Brasil de que o Alexandre de Moraes seja efetivamente processado? Que a Polícia Federal abra uma investigação, a Procuradoria-Geral apresente uma denúncia, um juiz do Supremo Tribunal Federal receba a denúncia. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Qual é a chance que você imagina que a perseguição ou prossecução criminal contra o Alexandre siga adiante? Eu quero que vocês me respondam no chat, de 0 a 10, qual é a chance? Ora, a chance é, na minha humilde opinião, 0. Então, nesta negociação que está sendo feita pelo Flávio Bolsonaro, ele está colocando de um lado qual é a chance do Bolsonaro e das pessoas, e dos bolsonaristas e dos apoiadores do Bolsonaro e dos participantes do 8 de janeiro ficarem presos pelos próximos 10 anos se nada acontecer. 95%. Esse é um lado da equação. Qual é o outro lado da equação? Qual é a chance do Alexandre de Moraes sofrer alguma consequência criminal? 0. Então, a troca que o deputado o senador Flávio Bolsonaro está fazendo aqui nesse momento é: deixa eu trocar algo que tem quase 100% de chance de acontecer por algo que tem quase 0% de chance de acontecer. Eu faria este acordo, Bruno. Este acordo me parece muito bom. Você faria este acordo? Ora, eu faria este acordo. Vocês no chat fariam este acordo? Eu faria este acordo. Posto isso, eu vou continuar o vídeo. Mas eu relatório porque ele não tinha gostado, peraí, como é que o juiz interfere na investigação desse jeito tão claramente e tá tudo bem? Não tá tudo bem. Eu acho que a anistia tinha que englobar também o Alexandre de Moraes. Como? Que instrumento seria esse? Isso é abuso de autoridade. É porque você não, por tudo que você faz para pedir para PGR, por exemplo, o Alexandre de Moraes, prontamente é arquivado. Ele está um sistema viciado. Não é só abuso de autoridade, não, tem muito mais coisa. Não estão representando, não estão refletindo os papéis constitucionais dessas instituições. Então, do meu ponto de vista, quem está tentando contra a democracia é o Alexandre de Moraes. Então, por isso que eu falo que vai ser honrosa para todo mundo. Porque, na minha cabeça, o Alexandre de Moraes deve virar para os outros e falar: olha, eu fui até aqui, não posso morrer na praia. Então, eu vou até o final. Mesmo que isso custe toda essa confusão no país, que não vai acabar. Né? Se acontecer... Este é um ponto interessante, que o Alexandre de Moraes está numa situação onde não há saída honrosa para ele. Ou o Alexandre de Moraes apocha o sistema e consolida o poder e se estabelece como um líder tirano, um ayatolá do Brasil,
ou o Alexandre de Moraes vai acabar preso. Então não há de fato uma saída para o Alexandre de Moraes. E você nunca quer colocar o seu adversário como um leão encurralado sem saída. Nunca coloque o seu adversário numa situação para a qual ele não tem absolutamente nenhuma saída. O Bolsonaro vai ser condenado. A gente não sabe qual vai ser a reação do povo, a gente não sabe qual vai ser a reação internacional. Tem coisas que não estão no nosso controle. Então, acho que é muito ruim existir por esse caminho, porque aí a confusão vai se estender por muito mais tempo. A pauta de impeachment do ministro do Supremo vai ser talvez uma das principais na eleição de 2026. Certamente será. O que é ruim para eu pretendo ser candidato à reeleição do Senado. Eu não gostaria de ter ficado discutindo isso, mas obviamente eu vou ser cobrado por isso e vou falar que eu sou a favor de impeachment do ministro do Alexandre de Moraes. A gente já vai para impeachment. Só uma pergunta. Já é uma mudança de posição, né, Flávio? Bom. O senhor falou sobre isso com o Davi Alcolumbre? De que seria um projeto, inclusive, com o Alexandre de Moraes? O Davi sabe que a gente tem, inclusive, o compromisso dele de pautar o plano de anistia, né? Ele não pautou. Se você construindo vários textos diferentes ali para tentar se chegar no máximo de consenso possível, uma pauta que não vai ter consenso nunca, mas chegar no máximo de consenso possível. Eu acho que hoje o texto que está sendo construído lá na Câmara parece que está dessa forma, a gente faz uma anistia, mas uma anistia das pessoas que cometeram depredação de patrimônio público, os crimes menores, eles já pagaram por isso, uma anistia na prática, colocaria todo mundo. Se for só isso, está ótimo. Todo mundo voltaria a ter uma vida normal. Então, eu acho que o Davi tem essa responsabilidade também em todo esse processo de fazer com que isso vá para a pauta, no compromisso dele com a gente. E aí vamos pro voto, vamos ver o que acontece. E isso só não está acontecendo porque vocês sabem bem, vocês são jornalistas, têm informações, que há uma pressão até do próprio Alexandre de Moraes em cima, do modo em cima do Davi para não pautar, para não deixar acontecer nada. Quer dizer, isso, a democracia está existindo na prática no nosso país, está existindo autonomia dos poderes e harmonia dos poderes, não está. Não há. O Alexandre de Moraes está simplesmente ameaçando. Mandou a Polícia Federal na casa do pai do Hugo Mota, né, do presidente da Câmara, que mudou de posição do dia para a noite. Né? Qual o problema dessa história, dessa negociação que a gente está sofrendo hoje? O problema é que em toda negociação você tem que ter um negócio chamado leverage, você tem que ter ficha na mesa, você tem que ter uma alavanca que te permita ter força de negociação. E nós, neste momento, não temos nenhuma. O Alexandre consegue ameaçar, prender o presidente da Câmara. E nós não temos nenhuma alavanca de negociação. Absolutamente nenhuma. O que permitirá que nós tenhamos uma boa alavanca de negociação? Ora, as sanções dos Estados Unidos são a única coisa que me ocorre. E você pergunta, Paulo, onde estão as sanções? E eu volto a dizer, não consigo ter o mínimo de atenção. Está tudo pronto, mas eu não consigo ter o mínimo de atenção dos Estados Unidos enquanto o país está decidindo se vai entrar em guerra com o Irã. Não tem como cobrar, não tem como perguntar, não tem, infelizmente não tem como, a vida como ela é. Pensem o que quiserem, na verdade, Israel acabou acidentalmente salvando a bunda do Alexandre de Moraes, pelo menos por enquanto. Vamos continuar trabalhando, mas a gente tem que ter as expectativas alinhadas. Então, não vou tirar a razão aqui do que o senador Flávio Bolsonaro está dizendo. Mas o que eu posso dizer do meu lado é que a anistia para Alexandre de Moraes limita-se à anistia criminal. O que significa que ele não vai ser criminalmente processado. Essa anistia envolve, por exemplo, anistia às sanções americanas. Essas não dependem do senador Flávio Bolsonaro. Essas dependem de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, alinhados 100% neste curso de ação. E eu digo a vocês, no que depender da gente, #sem anistia. Não há um cenário na nossa cabeça onde Alexandre de Moraes não sofra sanções financeiras. Sanções de visto já foram feitas, já foram implementadas, inclusive não estou mais preocupado em perder visto, etc. Já falei que um monte de gente já perdeu visto e nem sabe. Sanções de visto já foram implementadas. Agora o que nós estamos buscando são as sanções OFAC, via Lei Magnitsky ou via AIPA, para que Alexandre de Moraes, num primeiro momento, e em seguida outros, percam o acesso aos seus recursos financeiros de forma praticamente definitiva. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu.
E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.